Muito bem, gente. Então, continuando a aula de hoje, né, a gente fez um pequeno interlúdio ali falando sobre atrito, que não foi gravado, mas o pessoal que olhar aqui para os slides que eu vou mandar para vocês, para esses rabiscos que eu sempre mando para vocês, vocês vão ver aqui. É só uma interpretação mais geométrica do atrito em termos do ângulo da resultante composta pela normal e pela força de atrito. Tá? Agora, então, a gente entra, assim, na parte mais nova da disciplina da aula de hoje, tá? O capítulo 7 do Merriam e do Craig, ou capítulos equivalentes nos outros livros que a gente tem usado, do Beer Johnston, do Hibbeler, tá? Sempre tem um capítulo que está tratando desses temas. Então, trabalho e energia são um enfoque diferente para os problemas de mecânica clássica do que com relação aos que a gente estava vendo até o momento. Então, até o momento, a gente estava tratando muito com grandezas vetoriais. Né? Todo o nosso trajeto foi tratando com grandezas vetoriais, aprendendo a lidar com forças, operadores entre forças e vetores posição. Né? Então, produto vetorial entre um vetor posição e uma força, para a gente achar qual é o momento associado a isso e tal. É um tratamento bem vetorial das coisas. Mas, e com esse tratamento vetorial, né, a gente, então, resolvia os nossos problemas até o momento através desses princípios de equilíbrio. Resolução de problemas por princípios de equilíbrio. E isso funciona muito bem, a gente já mostrou resolução de diversos tipos de problema, bem versáteis, né? A gente está, inclusive, aí, exercitando aí, desde a semana passada esses conceitos alternativos não, mas um pouco diferentes de atrito, de tipos de estrutura diferentes, de forças distribuídas, tudo isso estava dentro desse tratamento mais vetorial, tá? Só que esse tipo de abordagem não é o único tipo de abordagem possível. E muitas vezes ele não vai ser o tipo de abordagem mais recomendado. Ele sempre funciona, tá? Se a gente buscar descrição dos problemas da maneira como a gente tem feito, pegar o problema, desenhar todas as forças que estão agindo, escrever princípios de equilíbrio sobre um diagrama de corpo livre, isso tudo a gente sempre vai poder fazer. Né? Esse é um recurso que está sempre disponível para a gente. Só que nem sempre ir por esse caminho é o caminho mais rápido e mais interessante da gente abordar um problema. Então, para a gente ver caminhos alternativos, a gente está nesse capítulo, que é um capítulo que trata de trabalho e energia. Tá? Especificamente, a gente vai tratar de métodos de resolução ao longo da exposição que vai pegar um pedaço da aula de hoje e provavelmente também da aula da semana que vem. Tá? A gente vai ver dois princípios novos de solução. De problemas de estática. São princípios bem poderosos, tá? A gente vai ver o princípio dos trabalhos virtuais, e o princípio de mínima energia potencial. Então, os próprios nomes desses princípios já nos indicam, né? A gente está falando de grandezas que a gente ainda não abordou nessa disciplina. Claro que vocês já devem ter ouvido falar de trabalho e energia ao longo da formação de vocês, mas nessa disciplina aqui a gente não tinha falado em nenhum momento sobre essas grandezas, nem de trabalho, nem de energia. E esse é o tema, então, desse capítulo, por isso que eu estou chamando para vocês aqui de capítulo de trabalho e energia. Tá? Então, para a gente chegar a falar sobre esses princípios de resolução de problemas e mostrar como eles funcionam, a gente precisa conhecer essas grandezas inicialmente. E a gente vai primeiro fazer nessa ordem. Primeiro, o princípio dos trabalhos virtuais. Para esse princípio, eu só preciso falar sobre o conceito de trabalho, basicamente.
E depois, se ainda sobrar tempo ainda na aula de hoje eu falo sobre energia, mas se não, mais provavelmente na aula da semana que vem eu introduzo o conceito de energia potencial e a gente deduz esse segundo, deduz não, demonstra como é que funciona esse segundo princípio de resolução de problemas de estática, tá? Então a primeira coisa que a gente vai falar agora é trabalho. O que a gente entende por trabalho? Opa. Então, trabalho, forças e trabalhos são coisas que estão relacionadas, tá? Mas não estão diretamente relacionadas. Eu posso ter forças muito grandes que não realizam nenhum trabalho e eu posso ter pequenas forças que realizam muito trabalho. Então, eu preciso ter algum tipo de força para conseguir realizar um trabalho, sim, mas a magnitude de uma força não está diretamente relacionada necessariamente à quantidade de trabalho que essa força gera. Tá? Então, o que é trabalho? Então, o trabalho ele pode ser definido como uma grandeza. Tá? Primeira coisa que a gente tem que falar é uma grandeza escalar. Então, esse é um dos contrastes, né, que a gente vai ver nesse nosso capítulo de agora, né? Como eu tinha falado, tudo que a gente estava fazendo anteriormente era muito baseado, né, independente apenas de notações vetoriais e tal. E agora, claro que as notações vetoriais vão entrar para a gente, mas elas vão entrar para a gente achar grandezas que são escalares. Tá? Então, não faz sentido eu falar que eu faço 30 jaulas de trabalho para a esquerda ou para a direita. Trabalho é trabalho. Tá? Então, trabalho é alguma coisa que não é alguma coisa orientada, é uma grandeza escalar. Então, a gente pode definir trabalho como se fosse. No livro do Merriam e do Craig, ele usa a letra U, tá? Não necessariamente é a única forma de descrever, mas ele está sendo definido da seguinte forma. A força, o trabalho feito por uma determinada força é o trabalho que é realizado por uma força F, uh, alinhado com o deslocamento desse corpo. Então eu vou pegar e vou projetar, ou eu projeto a força na direção do deslocamento da força, na direção do deslocamento do corpo que está sofrendo essa força, ou eu pego o deslocamento e projeto na direção da força. Das duas coisas eu tenho formas equivalentes de trabalhar, tá? Mas eu sempre estou trabalhando com algum conceito de projeção. Então, se eu tivesse um bloco, eu tenho um bloco e eu estou fazendo uma força assim, nesse bloco. E esse ângulo aqui entre a direção horizontal e a força de aplicação e o sentido de aplicação da força é alfa, e esse bloco então está se deslocando de ΔS, por exemplo. Tá, então vamos pegar o centroide, o centro de massa desse corpo. Na hora que eu desloquei de ΔS, ele foi parar aqui. Tá? Deslocou ele para cá. Então teve um deslocamento ΔS, que está paralelo ao plano, só que essa força não está paralela ao plano. Então quanto é que é o trabalho que foi exercido por essa força ao longo desse trajeto? O trabalho exercido por essa força foi a força projetado na direção do deslocamento. Então, se eu tenho alfa nessa direção, F vezes o cosseno de alfa é a projeção da força na direção do deslocamento, vezes a quantidade de deslocamento. Tá? Isso é equivalente, né? Se eu fizer isso, é a mesma coisa que eu pegar o deslocamento e desmembrar ele na direção da força. Então, se eu pegar e descobrir quanto é que vale esse deslocamentinho aqui, o alfa vai estar do lado de cá, esse cara vai ser ΔS vezes cosseno de alfa também, da mesma forma como esse cara aqui era F vezes cosseno de alfa. Então eu posso projetar ou a força na direção do deslocamento ou o deslocamento na direção da força. A expressão é exatamente a mesma. Tá bom? Então isso é a definição. Estamos definindo o trabalho com essa forma, dessa maneira. O que eu estou pegando aqui, como eu estou falando para vocês que é uma grandeza escalar e eu estou definindo isso dessa forma, eu estou pegando as magnitudes desses camaradinhos aqui. Tá bom? Então, magnitude da força
Não é a expressão vetorial da força que está aqui, é a magnitude desse cara, e esse cara aqui é a magnitude do deslocamento. Por isso, se eu tenho escalares envolvidos nessa equação ali, está tudo dando alguma coisa escalar. Fica muito claro que, como o cosseno ele pode ir tanto de mais 1 até menos 1, pode ser que eu tenha valores de trabalho que sejam negativos. Tá? Basta que a força, que essa força tivesse, que a projeção dessa força estivesse apontando para uma direção e o deslocamento fosse para outra direção. O próprio ângulo que existia entre esses dois caras daria conta de fazer aparecer esse sinalzinho negativo ali. Tá? Muito bem, muito bem, muito bem. Então, observamos, né, já. É possível haver trabalho negativo basta que a projeção da força aponte no sentido oposto ao deslocamento. Muito bem, então temos uma definiçãozinha aí, legal, tal. Só que quando a gente bate o olho nessa equação, se a gente definiu isso a partir desses escalares todos, bater o olho nessa equação, se a gente lembra bem de álgebra linear e do começo dessa nossa disciplina, da revisão dessa nossa disciplina, essas coisas que a gente tem dois caras que eram vetoriais, né? Força e deslocamento eram vetoriais. Eu tenho as magnitudes desses caras multiplicadas por um cosseno. Muito claramente, o que eu estou falando aqui, isso aqui tem cara de um produto escalar. Tá? Então, é o produto escalar entre a força e o deslocamento, é o trabalho desse cara. Tá? Então, generalizando, a nossa definição aqui, F e ΔS escalares, podendo variar, tá? Então, que não sejam valores constantes, não é a mesma força F aplicada durante todos os deslocamentos. Essa F pode ser variável ao longo desse deslocamento, ou o deslocamento também pode variar ao longo do tempo e variar ao longo da força, tá? Então, considerando esses caras aqui, generalizando isso, pegando o nosso conceito de produto escalar e generalizando para esses caras poderem variar, a forma mais correta da gente escrever é através de um diferencial. Então, um pedacinho de trabalho, um DU, é sempre dado por F, produto escalar, dr, um deslocamento. Tá? Então, por um infinitésimo de tempo, se eu pegar, em um determinado momento, eu pego a força F que está agindo, pego ali o infinitésimo de deslocamento que está acontecendo naquele momento, aquela força F que está gerando esse diferencial DU aí de trabalho ao longo do caminho. Tá? Se a gente utilizar a definição de produto escalar, a gente vai recair lá na mesma coisa que a gente tinha antes, né? Então, lembrando a definição de produto escalar, a gente vai ter simplesmente F dr cosseno de alfa entre eles, tá? Tudo da mesma forma como a gente já tinha anteriormente. Muito bem. Então, vamos lá. Se eu quiser, então, para alguma coisa que esteja variando ao longo do caminho, se eu quiser saber quanto é que vale o trabalho total ao longo de um determinado percurso, sendo que essas coisas podem variar, a gente tem que integrar essa situação, né? essa equação que eu tenho em cima. Então, vai ser a integral de F produto escalar dr, ou seja, quando a gente distribui esses caras, a gente vai ter as componentes de x né, de f multiplicado pelas componentes de x de r e assim por diante. A gente vai ver que simplesmente esse cara vai ser igual a fx dx mais fy dy mais fz dz.
Tá? Então, eu vou ter que fazer essa integral desse cara ao longo do caminho. Muito bem. Então, isso aí, quando eu estou falando de forças e deslocamentos, a gente definiu o trabalho dessa forma. Outra coisa que a gente tem que observar é que momentos também podem gerar trabalho. Então, se uma força é alguma coisa que é responsável por mudar o estado de movimento na direção linear de um corpo, né? Tem um corpo, aplica uma força, ele vai tender a criar uma aceleração em linha reta desse corpo. Então, eu estou falando de deslocamentos ao longo de linha reta associado à força, isso dá trabalho. A gente pode fazer esse mesmo raciocínio e descobrir a que eu tenho que associar os momentos para chegar no trabalho que o momento gera. Então, um momento está associado à mudança de estado de movimento de um corpo rotacional. Então, o corpo está parado, na hora que eu aplico o momento, ele vai tender a fazer esse corpo girar. Então, seguindo esse mesmo raciocínio, né, a gente tem, então, um DU, a gente pode pensar como se ele fosse um momento multiplicado por esse dθ. Tá? Na verdade, eu não posso botar o vetorial aqui, né, porque senão eu não tenho outro vetorial para fazer produto interno com ele. Tá? Então, a gente está pegando o módulo do momento vezes o ângulo que ele provocou de rotação, e isso aí é um momento gerado por um corpo. Tá? Então, se eu tenho um corpinho, estou aplicando um momento nesse corpo, e esse corpo, a partir dessa posição original, ele girou um pouquinho. Então, tinha uma direção e outra, e esse cara aqui girou de um dθ. O momento provocado por esse... O trabalho provocado por esse momento é o momento vezes esse dθ. Tá? É sempre interessante a gente pensar nos momentos, né? Como... Lembre-se que a gente, desde quando a gente apresentou momentos, um momento ele pode estar associado a um binário. Ele pode ser inserido num corpo por meio de um binário. O que eu quero dizer com isso? Então, esse momento Mzinho ali que eu tinha desenhado é a mesma coisa que eu desenhasse o mesmo corpo, tá? Digamos que fosse o mesmo formatinho, vou tentar fazer o mesmo formato aqui. E esse momento, para girar nesse sentido que estava ali, era a mesma coisa que eu tivesse uma força outra força menos F, né? E eles estão a uma certa distância entre eles, tal que o momento é a força vezes D, a forma como a gente tinha visto a definição de binário. Tá? Então, esse binário é exatamente equivalente a gente ter aquele outro momento. Então, essa nova posição do corpo que a gente tem, a gente sempre pode pensar como se o que tivesse acontecido com um corpo sob o efeito de um determinado binário como esse, como sendo alguma coisa em duas etapas. Tá? Então, o corpo que estava ali, vamos exagerar agora a posição final dele. Tá? Ele chegou nessa posição. Então vamos pensar esses dois pontos que estão sofrendo as ações desses caras. Deixa eu mudar de cor aqui. Para não ficar tudo em preto, né? Ficar mais visível para vocês. Então eu tenho esses dois pontos, vamos chamar esse ponto de A e B. E ao final do movimento, B chegou nesse pontinho aqui, B', e o A vai estar aqui nessa outra posição. Uma posição que a gente vai chamar de A duas linhas. Por que duas linhas? Porque a gente pode imaginar que o que aconteceu com esse corpo, aconteceu primeiro uma translação do corpo, sem haver rotação nenhuma, uma translação. Essa linha que estava ali, AB, ela segue paralela até uma outra posição. Então, aqui, tá? B foi para B', A foi para A', de forma paralela. E depois, nesse segundo momento, B' fica parado e a gente rotaciona simplesmente o corpo de A' até A duas linhas. Tá? Então, observe o seguinte. O que aconteceu nesse primeiro a etapa de movimentos, tá? Essa primeira etapa,
é uma translação do corpo. Então, esse momento está provocando uma, digamos que eu considere que existe uma primeira etapa de translação. Na translação desse corpo, o que está acontecendo? O trabalho dessa forçazinha F, que está ali embaixo, está associado, então, a F, vamos chamar esse carinha aqui de baixo de DRB. Então, o trabalho da força de baixo foi F vezes DRB vezes o cosseno naquele ângulo que eu tenho aqui, alfa. Tá? Tem um determinado ângulo ali, eu tenho esses dois caras, ou simplesmente, vamos escrever a notação vetorial, já que a gente está acostumado a fazer isso, F, produto interno, DRB. Então, esse é o trabalho que veio dessa força de baixo. Essa forcinha aqui de cima, eu tenho o mesmo, como esses caras têm um deslocamento paralelo, o deslocamento também vale DRB aqui. E eu tenho, então, menos F vezes DRB. Nesse primeiro momento, então, a soma total desses trabalhos, né, ao longo dessa etapa de translação, a soma desses caras dá zero, porque eu tenho mais F e menos F, né, a projeção de um dos caras vai dar um valor positivo, a projeção do outro vai dar um valor negativo, esses dois caras somados se anulam. Ou seja, quando o que está carregando esse corpo é um momento, e se esse momento provocasse, se a gente separasse os efeitos desse momento com uma translação seguida de uma rotação, a etapa de translação não tem trabalho nenhum associado. Tá? Então, para essa primeira etapa, não temos trabalhinho associado. Agora, vamos olhar o que aconteceu na segunda etapa. Na segunda etapa, a gente tem uma rotação ao redor de Belinha. Então, Belinha ficou parado aqui, né, tá fixo ali naquele ponto. O corpo rotacionou da posição definida por Belinha a linha até Belinha a duas linhas. Então, quanto é que vale esse carinha ali em cima? Esse carinha aqui em cima é uma grandeza que o Craig chama de DRBA. Tá? Ou de A com relação ao B. E esse carinha aqui, se a gente desenhar aqui uma linhazinha que ligue a linha até o B' e outra que liga até os dois, de B' até a duas linhas, aqui aparece esse ângulozinho. Tá? Quando a gente está falando de coisas que são infinitesimais, esse ângulozinho a gente pode aproximar esse deslocamento que tem ali na ponta vai ser basicamente a mesma coisa que a gente tinha da distância entre esses dois caras, que era a distância D, vezes o ângulo. Então, esse ângulo é eu tinha chamado de φ aqui, né? Tá errado, tá? Então, só deixa eu apagar esse camaradinho aqui. Teta. Então, é um dθ, né? Na medida do infinitesimal, eu tenho um ângulozinho bem pequenininho ali. E esse bracinho que está aparecendo ali em cima é o raio vezes o ângulo, isso vai dar ali aquele arco, né? O arco é sempre dado por isso. Então, d vezes dθ vai ser esse drb. E a única força que está realizando algum trabalho nessa segunda etapa é simplesmente essa força menos F. Porque a força F está aplicada ali no próprio ponto B e o ponto B está parado. Então, se eu não tenho deslocamento, eu não tenho eu não tenho trabalho gerado por aquela força. A única parte que está se deslocando ao longo do caminho é esse pontinho A. Então, nessa segunda etapa, o que a gente tem agora? A gente tem, então, menos F vetorial dr A com relação a B. E esse é o trabalho que está sendo realizado ali ao longo do caminho. Tá? E esse carinha, então, a gente percebe, né, como essa parte que está sendo realizada, está realizando o trabalho, está associada à força menos F, a gente percebe que esse cara aqui vai ser menor do que zero. Vamos olhar para a figura original. Eu tenho um momento aqui que está aplicado no sentido anti-horário, no sentido positivo da convenção de momentos, e esse meu ângulo está no sentido horário. Então, da mesma forma como a gente pode ter trabalhos negativos quando o deslocamento está apontando no sentido oposto ao da força, isso é a mesma coisa, é totalmente análogo a um trabalho negativo por um momento que tende a girar a peça num sentido e a rotação efetiva foi no sentido oposto. Tá? Então, esse carinha aqui vai ser o trabalho total daquele momento que a gente tinha visto antes,
pensando ele em termos de binários, tá? Isso fica muito fácil da gente ver, né? Vamos ver a equivalência com aquela minha equação de m de θ, tá? A gente tem, então, menos f, e drAb é simplesmente o d vezes o dθ, e f vezes d, pela nossa definição, era o momento. E a gente percebe, então, que a gente recaiu o momento dθ, tá? E o momento está ali, está negativo, porque o dθ está no sentido oposto ao que eu tinha antes, tá? Então, fica claro ali que, tanto quando a gente pensa, define que partimos do princípio que o que está associado a um momento, né, o que pode realizar trabalho associado a um momento é uma variação angular, escrevo diretamente aqui, du é igual a m dθ, ou quando eu parto da definição de um momento sendo aplicado por um binário, a gente vai chegar no mesmo resultado. Como tem que ser, né? Se a gente não chegasse no mesmo resultado, essas duas formulações não seriam equivalentes. Tá? Então a gente já viu agora como que uma força ou como que um momento podem realizar trabalho. Tá? Então, pequena observação, né? Qual que é a unidade de trabalho? Ora, se a gente vai na nossa definição, a gente tem du, f, ds, cosseno de θ, forças estão em newtons, deslocamentos podem estar, por exemplo, em metros, cosseno de θ não tem unidade, então du tem unidade de newton vezes metro. Tá? A gente faz uma distinção importante agora entre o que é momento e o que é trabalho. Tá? A unidade de momento também é uma unidade de newton vezes metro. Só que momento é uma unidade que tem um caráter vetorial. Tá? Então a gente tem 32 Nm em uma determinada direção. Isso é um momento associado a uma determinada direção. Trabalho, como eu falei para vocês, não faz sentido a gente associar uma grandeza vetorial ao trabalho, ou características vetoriais às grandezas de trabalho. Então, Newton-metro, sim, é a unidade do trabalho, tá? Mas, quando a gente está falando em trabalho, a gente vai fazer essa distinção, vai chamar de joules, tá? Em homenagem a um dos físicos que trabalhou bastante sobre essas formulações e definições de trabalho, tá? Muito bem, então tem que sempre tomar cuidado, né? A gente tem que ter unidades coerentes, assim como qualquer coisa que a gente trabalha aqui em física, a gente tem que ter unidades que conversem entre si. Se as minhas forças estão em newtons e as minhas distâncias estão em milímetros, eu tenho que tomar cuidado para que tudo faça sentido, né? Pode ser newton, milímetro, tá? Quando eu tiver newton e metro, eu posso chamar essa unidade de joules, tá? E a gente vai trabalhar mais chamando de joules do que chamando de newton-metro, para a gente não criar essa distinção. Não criar confusão com a grandeza que é vetorial, a grandeza de momento que é vetorial, efetivamente. Tá bom? Então a gente fez essa observação, tá? Então esse cara aqui são joules, unidade do sistema internacional. Sistema americano, né? Como sempre, uma confusão gigantesca, né? Então, unidade básica de trabalho no sistema americano, unidade de força, libras-força, unidade de distâncias, pés. Então, libra-pé é uma unidade padrão o pé é libra, né? Tanto faz qual é a ordem que você escreve. Isso vai ser, então, a unidade padrão de trabalho no sistema americano, no sistema imperial, na verdade, tá? Então, tudo bem. Então, forças e momentos podem gerar trabalho, tá? A gente pode fazer algumas observações, né? Então, algumas forças não vão gerar trabalho. Quais serão essas forças e momentos, né? Então, pense o seguinte, a gente tem a nossa viga, exemplo padrão de estruturas, tá? Tem forças aplicadas aqui, pininho, rolete. Essa viga aqui, digamos que ela fosse 100%... Esses apoios, desculpa, os apoios no ponto A e no ponto B, digamos que eles sejam 100% rígidos, tá? Por conta do aparecimento
do carregamento dessa estrutura, aparecem reações RAY e RBY. Só que esses pontos, por conta das restrições das características dos apoios, os deslocamentos de A e B são nulos. Então, o ponto de aplicação dessas forças nunca vai se mexer no espaço. Eu estou aplicando uma força num ponto que vai estar fixo, né? Não vai haver deslocamento nesse caso. Quando isso acontece, então, se a gente parte da nossa definição de trabalho, o F vezes o ds vezes um cosseno de θ entre eles, se esse cara aqui for igual a zero, então o trabalho nas reações de apoio vai ser zero. Tá? Então, RAX, RAY, nesse nosso exemplo, RAY e RBY não realizam trabalho. Vai ser importante a gente conseguir identificar as possibilidades de movimento dos pontos de aplicação das forças. Tá? Então, essa força do meio ali, por exemplo, ela pode realizar trabalho? Se essa viga fosse 100% rígida, né, a gente não teria trabalho associado a esse camarada. Só que se essa viga fosse um pouquinho flexível, a gente poderia ter uma deformação mais ou menos assim. Então, a viga se deformou dessa forma. E ao se deslocar dessa forma, ela provocou uma deformação na viga, e essa força passa a fazer trabalho. Tá? Então, se considerarmos a viga deformável, a força F realizará trabalho. Tá? E é o caso real, claro, né? Todo e qualquer elemento estrutural que a gente pega, ele pode se deformar, ainda que seja muito pouquinho, ele vai se deformar um pouco. Tá? Isso vai ser importante mais para frente, quando a gente pensar nos métodos de resolução baseados em energia também. Tá? Então, muito bem. Quais forças e momentos não geram trabalho? Por exemplo, as reações de apoio, para os quais os apoios estão travados ali, não vai gerar trabalho, porque a gente não vai ter esse deslocamento que está travado. E é sempre importante a gente ver o deslocamento que está travado na direção da força, tá? Então, olha só, o rolete em B ali, ele não impõe nenhuma restrição, não impõe força nenhuma, reação nenhuma a movimentos na direção horizontal. Então, eu poderia deslocar aquela bolinha de B ali para a esquerda ou para a direita, tá? Só que na hora que a gente recai aqui nessa nossa equação aqui, então quando ds é igual a zero, a gente não tem trabalho nenhum, mas existe a possibilidade de θ ser igual a 90 graus. Quando θ for igual a 90 graus, então quando alguma coisa se desloca, mas se desloca de forma paralela, de forma perpendicular à direção da força, cosseno de θ vale zero, e portanto a gente também não tem trabalho associado. Então eu posso ter uma posição, um ponto determinado de uma estrutura, onde eu tenho uma força e alguma coisa restringe que todos os movimentos aconteçam perpendiculares a essa força. Nesse caso, essa força nunca vai realizar trabalho. Ela está presente, ela age, ela tem seus efeitos ali para o equilíbrio dessa estrutura, mas ela não realiza trabalho. Tá? Então, são algumas observações teóricas importantes que a gente tem. Até aqui tudo certo, gente? Tranquilo? Que agora a gente vai fazer, então, esse próximo passo conceitual, é um passo importante que a gente vai dar agora, que a gente vai ver o princípio de trabalho virtual. Então, o que a gente está fazendo agora, no lugar da gente calcular trabalhos reais de forças reais, tá? O que a gente tá querendo determinar é qual seria o trabalho se houvesse um determinado deslocamento, que não necessariamente ele existe. Tá bom? Então, o que a gente está fazendo agora, a gente está supor
Vamos supor que a gente imponha um deslocamento virtual. Alguma parte da estrutura. Como é que tem que ser esse deslocamento? Nosso requerimento sobre esse deslocamento seja que ele não desrespeite nenhuma condição de vínculo, que a gente não viole um apoio. Então, se eu tenho lá uma treliça, por exemplo, a treliça está apoiada num pino aqui, e eu tenho um rolete aqui. Eu tenho uma força que está aplicada nessa treliça. Nesse ponto A, eu não posso deslocar esse ponto A para nenhum lugar sem violar o que é a condição de vínculo naquele ponto. É um pino. Aquele pino ele nunca vai poder se deslocar nem em X e nem em Y. Então eu não posso impor deslocamentos virtuais em pontos que estão vinculados, que estão restritos. Tá? Agora, nesse ponto B, por exemplo, eu não posso deslocar na direção de Y, porque o rolete trava, mas eu poderia, por exemplo, deslocar na direção de X. Então, esses deslocamentos na direção de X são deslocamentos possíveis. Porque eles não estão impedidos pelo apoio. Além disso, eu posso aplicar deslocamentos de qualquer direção nesse nó C aqui em cima. Eu posso pegar esse nó C e fingir que ele se deslocou para cima, que ele se deslocou para a esquerda, que se deslocou para a direita. Então, qualquer tipo de movimentação desse camarada é possível. Lembrando que o que a gente está fazendo é um deslocamento virtual. A gente está imaginando o que aconteceria. O que aconteceria. Então, todos os deslocamentos são possíveis neste nó. Tá? Então, o único requisito que a gente tem é que esses deslocamentos virtuais não podem violar as condições de apoio. Pois bem, então tem uma estrutura, vejo o que não está vinculado com relação ao apoio. Qualquer coisa que não esteja vinculado com relação ao apoio, eu posso aplicar um deslocamento virtual. Tá? Esse deslocamento virtual a gente vai chamar, para fazer a diferença com relação aos deslocamentos infinitesimais reais que a gente viu anteriormente, tá? O deslocamento virtual a gente vai chamar da seguinte forma, a gente vai usar o delta, ele chamou R aqui, tá? Então é o delta minúsculo aplicado a esse cara. Então esse cara aqui ele pode ser infinitesimal. Ele na real é um diferencial de primeira ordem, tá? Só que ele é uma suposição. Então, ele não, nesse sentido, ele é muito diferente de um DR. Tá? Ele é muito diferente de DR. Porque o DR são coisas que de fato acontecem, né, ao longo de um deslocamento, de uma deformação, de uma estrutura. Um DR é alguma coisa que de fato aconteceu. Então eu consigo acompanhar esses DRs ao longo do tempo e eu consigo integrar ao longo do DR. Então eu não vou conseguir a gente não vai conseguir integrar ao longo desses deslocamentos virtuais. Tá? Ao longo de DR, o Dzinho R, a gente consegue integrar, sim, faz sentido, mas ao longo dos deslocamentos virtuais delta R, deltazinho minúsculo R, a gente não vai poder integrar, porque ele é simplesmente uma fantasia, alguma coisa que a gente está impondo. Finge que esse cara se desloca ali, não é um trajeto de fato que ele está seguindo ao longo do caminho.
tá? Então, pois bem, então eu impus um deslocamento virtual num determinado lugar que não estava sendo impedido pelas minhas condições de vínculo, tá? E a esse deslocamento virtual vai corresponder um trabalho virtual. E esse trabalho virtual, da mesma forma, a gente vai usar o delta minúsculo, vai ser dado pelo delta, a força que está aplicada no ponto que foi deslocado. Tá? De forma equivalente, a gente pode escrever ali a F de S, acho que era S que a gente tinha falado antes, né? Cosseno de alfa. Tá? Muito bem, então estou fazendo isso com relação às forças, né? E a gente pode pensar com relação aos momentos da mesma forma. Os deslocamentos virtuais serão delta tetas, tá? E o momento associado a um deslocamento virtual, e o trabalho, desculpa, associado a um deslocamento virtual desses vai ser m delta teta. Então, por enquanto, é só um exercício mental do que a gente está fazendo aqui. Então, o que representa esse trabalho virtual? Para que a gente está utilizando esse trabalho virtual? A gente vai ver que isso vai ter uma relação direta com, com as condições de equilíbrio, tá bom? Então, um corpo que esteja em condições de equilíbrio, a gente vai aplicar um deslocamento virtual, qualquer deslocamento virtual que a gente aplicar, por conta das condições de equilíbrio, uma formulação que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, tá? Por conta da formulação de equilíbrio, a gente vai ver que esses trabalhos virtuais, a soma de todos os trabalhos virtuais que são inseridos por um deslocamento virtual, tem que se anular se esse corpo está em equilíbrio. Tá? Isso está associado, então, ao princípio dos trabalhos virtuais. Então, vamos pensar agora no equilíbrio de uma partícula. A gente viu o que pode ser um deslocamento virtual e o que ele insere, não, o que é inserido por uma determinada força. Vamos pensar agora em condições de equilíbrio. Então, em condições de equilíbrio, o que a gente tem? Vamos primeiro considerar uma partícula. Vou repetir aqui o desenho que tem no próprio Craig, tá? Eu tenho uma partícula e digamos que eu tenha várias molas conectadas a essa partícula. Tá? Então vamos chamar essa aqui de mola 1, 2, 3 e 4. E essa partícula está ali, beleza, está em equilíbrio nessas molas. Essas molas podem estar distendidas ou comprimidas, a gente não sabe isso a princípio, né? Essas molas podem estar deformadas. Eu sei que essa partícula está em equilíbrio. Agora vamos pegar o seguinte, vamos dizer que essa... digamos que a gente está desconsiderando a massa, tá? Não tem a massa da partícula considerada nesse momento. Ela está aqui, ela está sob ação apenas dessas forças dessa mão. A partir dessa posição de equilíbrio, agora eu vou deslocar essa partícula para uma posição virtual. Estou inserindo, então, um dr. Desculpa, um ΔR, né? Eu falei tanto que não podia confundir o D e o delta, na primeira oportunidade já o fiz. Então, eu estou inserindo aqui um deslocamento virtual. Perceba que não existe vínculo nenhum na partícula, a partícula pode se deslocar nessa direção que eu estou desenhando, tá? Não tem nada que me impeça de jogar essa partícula, de imaginar o que aconteceria se eu jogasse essa partícula um pouquinho para o lado. Então eu tenho, vamos desenhar então o diagrama de corpo livre dessa partícula, tá? Tenho essa força aqui, eu tenho essa partícula,
E eu tenho, então, digamos que todas essas molas estejam puxando, por exemplo, F1, F2, F3 e F4. E a gente está inserindo, então, um ΔR. Tá bom? Então, se para cada força dessas, ela vai inserir aquela quantidade de trabalho virtual ΔU, que é a força vezes esse deslocamento, né? Força, produto interno esse deslocamento. O que a gente tem é o trabalho virtual total, vai ser dado pelo seguinte. Então, o ΔU total vai ser a força 1, produto interno ΔR que eu inseri, mais a força 2, produto interno, o ΔR que eu inseri, mais a força 3, produto interno, o ΔR que eu inseri, mais a força 4, produto interno, o ΔR que eu inseri. Tá? Por questões de distributividade do produto interno, o que eu posso fazer? Eu posso botar essas forças todas juntas. Eu posso dizer que isso aqui vai ser a mesma coisa que eu ter força 1, mais força 2, mais força 3, mais força 4. Tudo isso, produto interno, ΔR. Quem que é esse cara aqui? Esse cara aqui é a resultante das forças. Isso aqui é a somatória das forças que estão agindo sobre esse corpo. Isso aqui vai ser a resultante que age sobre esse corpo. Se a partícula está em equilíbrio, quanto é que vale a somatória de forças? Resultante vale zero, né? É isso que a gente vem falando desde o começo, desde muito tempo, quando a gente está falando de equilíbrio, a gente está falando nisso, né? O que é estar em equilíbrio? A gente tem uma resultante de força. Todas as forças somadas que agem sobre aquele corpo se anulam. Então, se a partícula está em equilíbrio, R vale zero. Olhando para esse cara aqui em cima, então, eu sei que o trabalho virtual vai ser zero, qualquer que seja o deslocamento virtual que eu aplicar. Para qualquer deslocamento virtual permitido, um corpo em equilíbrio apresenta trabalho virtual igual a zero. E esse camarada aqui é o que a gente chama de princípio dos trabalhos virtuais. A gente vai fazer mais algumas observações para a gente ver quais são essas forças que entram ali dentro. Mas, basicamente, o princípio dos trabalhos virtuais nos diz isso. Para um corpo em equilíbrio, qualquer que seja o deslocamento virtual permitido, vai gerar um trabalho virtual nulo. Tá bom? Então vocês veem que isso aqui partiu apenas... O que eu usei até agora? Usei apenas a definição do que é o trabalho de uma força. Trabalho, produto interno vezes deslocamento. Tá? Outra coisa que vocês podem observar é voltando daquela expressão que eu tenho ali, eu já vou voltar a falar mais sobre o princípio dos trabalhos virtuais, tá? Se a gente pegar essa expressão, então, do somatório de forças, produto interno, um deslocamento virtual, tudo isso ali era vetorial, né? Todos esses deslocamentos virtuais que a gente aplicou são vetoriais, tá? Na hora que a gente pega a notação vetorial dessas coisas, né, e a definição do produto interno, produto escalar desses dois caras, a gente vai ver que a gente tem somatória de forças em x vezes a parcela de x desse deslocamento virtual, somatória de forças em y vezes a parcela de y desse deslocamento virtual, somatória de forças em z vezes a parcela em z desse deslocamento virtual. E tudo isso a gente sabe que tem que ser zero. Tá? Então, essa expressão aqui, se tudo isso tem que ser zero, se isso é equivalente, né? É uma expressão equivalente
aos somatórios de forças que já conhecíamos. Então, a gente partiu de uma definição diferente, mas chegou num resultado igual. Então, se esse cara tem que ser zero, então a somatória de forças em x tem que ser zero, a somatória de forças em y tem que ser zero, e a somatória de forças em z tem que ser zero. Estamos dentro de um mesmo contexto. Tá? Então, o que a gente está ganhando com isso? A gente tem que refletir o que a gente está ganhando com isso. Tá? A gente já vai entender isso quando a gente começar a pensar em sistemas que são mais complexos do que apenas uma partícula. Quando eu aplico esses princípios a um sistema que é com uma única partícula, a gente não está ganhando grandes coisas, mas por enquanto a gente está mostrando que eu chego no mesmo ponto. Tá? Isso é uma coisa importante, é um resultado importante. Chegar no mesmo ponto que eu tinha antes é algo que tem seu valor. Tá? Então, esse aqui eu estava mostrando para uma partícula. Tá? A gente pode pensar o que acontece para um corpo rígido. Quando no lugar de eu ter toda a massa concentrada num único ponto, né, essas forças não serão mais concorrentes. As forças não estarão passando todas por um mesmo ponto. Era o caso que eu tinha ali, né? Eu tinha uma partícula e tinha todas as forças que passavam ali por dentro, então eu estava preocupado basicamente com somatórias de forças e não estava preocupado tanto com o momento. Então, quando eu passo para um corpo rígido, da mesma forma como a gente chegou para um corpo rígido que esteja em equilíbrio, a gente consegue também mostrar que os trabalhos virtuais das forças externas, tá? Das forças externas que agem o trabalho, que agem sobre o corpo, esses caras serão zero. Tá? Muito bem. Então, por exemplo, né, eu vou pegar o exemplinho ali do livro de novo, tá? Tu tem uma placa triangular, por exemplo, está apoiada num pino e num rolete. Ela está sujeita a uma força P. Ela está sendo sustentada por uma força R, e aqui eu também tenho reações no ponto O, tá? Reação de O na direção de Y, reação de O na direção de X, tá? Mas eu estou interessado nesse pontinho ali, vou chamar de ponto B, por exemplo. A reação de B. Quero saber quanto é que vale essa força no rolete. Então, a gente sabe fazer isso, achar quanto é que vale essa reação no ponto do rolete, a gente sabia, né? Então, até agora, o que a gente faria era o quê? A gente escreveria somatória de momentos com relação ao ponto O igual a zero. Se isso aqui tivesse altura A e base B, o que a gente teria? A gente teria, então, menos P vezes A, mais RB vezes B. Tudo isso aqui era igual a zero, e a gente descobria quanto é que valia RB. PA dividido por B. Tá? Então, a gente já sabia fazer isso até agora. Vamos ver se a gente consegue chegar nessas mesmas expressões que a gente tinha, levando em conta o princípio dos trabalhos virtuais. Então, como é que eu vou fazer isso? Utilizando o princípio dos trabalhos virtuais, o que a gente vai fazer? A gente vai supor que exista um deslocamento que não esteja impedido por conta dos meus por conta dos meus vínculos, tá? Então essa estrutura aqui eu vou fingir que ela rotaciona um pouquinho. Tá? Então o que eu fiz? Eu estou supondo que exista um delta θ. Não violei nada, tá bom? O ponto A segue fixo ali onde ele devia estar. Mas ali aquele rolete que estava oferecendo força só normal à superfície, eu só estou descolando ele da superfície, estou dizendo, ó, se eu girasse ali de delta θ, os meus apoios não restringiriam, tá? Então o que eu estou fazendo? Estou fazendo um deslocamento virtual de delta θ ao redor de B, ao redor de O, né? Então, O está fixo, estou deslocando esse cara de delta θ. Muito bem. Então agora eu preciso saber o quê? Eu preciso saber
quais que são os trabalhos virtuais gerados pelas forças por conta desse deslocamento. A gente observa que quando eu fixei essa estrutura no ponto O, as forças que agem ali no ponto O não estão associadas a deslocamentos, elas não geram trabalho em relação a esse cara, então elas não entram na conta, da mesma forma como não entravam na conta de momentos, mesmo objetivo que a gente está fazendo aqui, tá? Então, o que a gente precisa saber? A gente precisa saber, então, o trabalho virtual que foi gerado por esse cara vai ser o quê? Força P está associado no ponto de aplicação da força P, eu tenho um certo deslocamento, e no ponto de aplicação da força RB eu tenho outra quantidade de deslocamento. Quanto que valem esses deslocamentos? A estrutura inteira girou de dθ, tá? Então, esses dois caras são pequenos arquinhos de círculo, e esse arco, então, aqui em cima, esse arquinho vai ser aproximadamente A dθ, e esse carinha aqui vai ser aproximadamente B, que é o raio nesse ponto. Por que eu estou sempre escrevendo D, né? A delta θ, desculpa, e B delta θ. Tenho esses dois arquinhos. Tá? E esses são os deslocamentos que estão agindo. Eles estão praticamente, né, no infinitésimo, eles estão alinhados com esse cara. Né? Aquele arco está praticamente alinhado com a força, só que na direção oposta. Então, para a força de P, o que está acontecendo? Eu tenho P vezes A delta θ negativo, porque P está apontando para a direita e o delta θ está apontando para a esquerda, então eu tenho 180 graus, cosseno de 180 é menos 1, então tenho ali. Em seguida, RB. RB está apontando para cima, B delta θ está apontando para cima também. Então eu tenho RB vezes B delta θ. E eu sei que por conta desses... por conta do corpo estar em equilíbrio, a gente viu, né, por conta do princípio, esses caras têm que se anular. Escrevendo isso dessa forma, posso isolar esses caras, eu tenho PA igual a PA delta θ, né? É igual a RB B delta θ. E os delta θs eu consigo cortar, e eu chego exatamente na mesma expressão que eu tinha antes. PA dividido por B. Então vocês percebem que a formulação que não considera os trabalhos virtuais chega numa expressão para RB exatamente igual a uma formulação que considera os trabalhos virtuais. Então o que funcionava para um corpo, para uma partícula, funciona também para um corpo rígido, considerando momentos desses caras. A gente inseriu ali um determinado ângulo e isso nos ajudou a destravar a nossa coisa. Então até agora o que eu estou mostrando apenas é que a gente chega nos mesmos lugares. Tá? Só que agora a gente vai dar o passo que nos justifica por que a gente está estudando isso. Tá? Então, para uma partícula funcionou, para um corpo rígido funcionou. Vamos deixar só anotado aqui que o que eu estava mostrando aqui era para uma partícula. Partícula, corpo rígido. E agora a gente vai ver quando que esses caras me adiantam a vida. Eu tenho, então, sistemas vou botar aqui entre aspas, tá? Complexos com vários corpos rígidos. Na aula passada, eu tinha falado para vocês, eu apresentei as treliças, tal, e eu falei que as treliças não são o único tipo, não eram o único tipo de estruturas que a gente poderia ter. Sempre que a gente tinha elementos que estavam carregados não apenas nas extremidades, né, quando podiam ter forças ao longo do caminho, a gente podia chamar esses tipos de máquinas e mecanismos de pórticos, máquinas, depende do tipo de coisas que eles estão fazendo. Então. Esses sistemas complexos, na aula passada eu tinha mostrado para vocês que a gente conseguia resolver com uma série de diagramas de corpo livre. Bastava a gente identificar qual força que agia de um sobre o outro, a gente botava isso em pares através de ação e reação. Então a gente pegava alguma coisa que tinha 5 elementos, por exemplo, desmembrava para cada um dos elementos, a gente fazia um diagrama de corpo livre e botava as forças de interação num dos elementos numa das direções, numa determinada direção num sentido, no outro elemento no sentido oposto, para que quando a gente juntasse esses caras, essas forças que são meramente internas, né, forças de interação entre esses caras, sumissem totalmente. Tá?
Isso pode ficar bem complicado muito rapidamente, né? Porque a gente vai desenhar, tem vários elementos, para um desses elementos eu vou ter que identificar o que eu consigo resolver, e a gente vai de novo, meio a lá método dos nós nas treliças, vai resolver para um elemento e vai propagar essa informação para o restante da estrutura. Tá? Isso pode se tornar bastante complexo, e por isso esse complexo utilizado aqui nesse contexto. Não é impossível, mas é alguma coisa que é um pouquinho mais difícil do que a gente gostaria que fosse. Tá bom? Quando eu tenho, então, um sistema que tem vários corpos rígidos conectados, a gente vai estar muito dentro do caso mais clássico de onde a gente aplica esses princípios de trabalho, o princípio dos trabalhos virtuais com mais sucesso. Tá? Então vamos ver esses caras aqui. Primeira coisa, o que a gente vai considerar nesse primeiro momento? O que são as limitações desses modelos que a gente está fazendo? Tá? Então a gente está, nesse primeiro momento, restritos no primeiro momento a sistemas sem atrito. Tá? São sistemas, basicamente, que a gente chama de conservativos. A gente não vai perder energia para nada. Tá bom? Esses caras se chamam, né? O Merriam e o Craig chamam de sistemas ideais. Então, eles são compostos por dois ou mais elementos rígidos, interligados por conexões mecânicas que são incapazes de absorver energia por meio de alongamento e compressão, nas quais o atrito é suficientemente pequeno, podendo ser desprezado. Então, esses são os sistemas ideais. Tá? Então, não tem atrito, não tem dissipação de energia de nenhuma forma, são conservativos. Esses sistemas ideais, além disso, né, eu esqueci de escrever aqui, são não deformáveis, eles são rígidos. Se eles se deformam, eles absorvem energia de alguma forma, tá? Então não é isso que a gente quer. A gente gostaria que ele fosse 100% rígido. Pois bem, então dentro desse contexto dos sistemas ideais, vamos ver o que a gente conseguiria fazer. Imagina que eu tivesse um sisteminha assim. Eu tenho um canal vertical, tenho uma guia aqui, um mancalzinho, e eu tenho duas barras rígidas conectadas da seguinte forma. Aqui eu tenho um pino, ponto O. Dá para entender, né, mais ou menos esse desenho, né? O que a gente está fazendo é o seguinte, esse carinha ali, essas barrinhas, elas podem se deslocar, só que aquele pontinho que a gente vai chamar de ponto B só pode se deslocar em linha reta, ali em cima, né, na direção vertical. O ponto A aqui pode se deslocar de qualquer forma, e o ponto O é um pino, ele está fixo. Tá? Então, nesse sistema aqui, vamos dizer que a gente tenha aplicado uma força, chamada de P, e uma outra força chamada de F. Tá bom? Esse é o meu sistema aqui. Nesse sistema aqui, a gente consegue identificar algumas coisas diferentes. As forças externas, a gente vai observar o seguinte, a gente vai chamar de forças ativas, são as forças externas capazes de gerar trabalho virtual. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que são forças que estão aplicadas em pontos que podem se deslocar. Então, se eu tivesse uma força externa que tivesse aplicada diretamente no ponto O, por conta da restrição de pino, ele não pode se deslocar, ou seja, qualquer força que tivesse aplicado diretamente no ponto O não geraria trabalho virtual. Tá? Então, essas forças ativas são as forças externas capazes de gerar trabalho virtual. No nosso caso, P e F estão enquadradas aí dentro. Nesse mesmo sistema, a gente vai ter forças reativas. São forças de reação, reações de apoio,
são forças nas reações de apoio que não geram trabalho, tá? Então, essas forças reativas, vamos desenhar elas aqui em vermelho, tá? A gente vai ter, então, aqui eu tenho um pino, força na direção de Y e na direção de X, e essa paredezinha aqui que tá nos guiando, né? Funciona como se fosse um rolete, tá? Então, ele está aplicando aqui RBX, tá? Essas forças reativas são reações de apoio que não geram trabalho virtual. Tá? Quem são essas forças que estão aparecendo aí? São essas forças RBX, ROY e ROX. Tá? São as reações de apoio. Elas não vão gerar trabalho virtual porque são reações de apoio. E, finalmente, se a gente pensar no que está acontecendo, como eu tenho dois elementos, o elemento AB e o elemento OA, a gente ainda vai ter forças internas. Essas forças internas eram aquelas que a gente tinha que fazer aparecer quando a gente fosse tentar resolver esse problema por dois diagramas de corpo livre individuais. Tá? Então, se eu pegasse o elemento AB lá, ele estava carregado com RBX, com a força P, e com alguma força aqui que tem uma determinada direção, que era uma força de contato, vamos chamar de... Deixa eu só desenhar em outra cor, né? Como eu estava desenhando as forças reativas de outra cor. Então, vamos desenhar aqui a força de contato entre os elementos... não achei nenhuma notação muito legal, tá? A força de contato no ponto A. Força A, assim, tá? Então, eu desenharia assim para um dos elementos, e o outro dos elementos, o outro diagrama de corpo livre, ele teria, então, a força F, as forças ROX, ROY, desculpa, e ROX. E se a força A que eu desenhei está num sentido, está numa direção e num determinado sentido, a gente só inverte o sentido para desenhar o par. Então, as forças internas aparecem aos pares. Por conta de efeitos de ação e reação. E não podem gerar trabalho virtual líquido. Se uma força interna gerasse um trabalho virtual líquido, ela teria um caráter de uma força externa. Na verdade, não existe nenhuma força externa que está aplicada ali naquele ponto A. É simplesmente a interação entre o elemento AB e o elemento A naquele ponto. Então, no líquido desse cara, ele não pode gerar trabalho nenhum. Isso está representado diretamente pela forma como eu desenhei essas forças. O ponto A ele pode se deslocar para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo. Só que como eu tenho duas forças que agem sobre aquele nó A, somando os momentos, os trabalhos virtuais que agem sobre um dos elementos e sobre outro dos elementos, cada um vai gerar uma parcela de trabalho que tem sinais opostos. Um vai gerar no sentido FA e outro no sentido menos FA, mesmo caso que a gente tinha visto lá para o binário que gerava os momentos, tá bom? Então a gente está diferenciando essas forças todas, né? E a gente vai se ocupar sempre, né? A gente vai estar mais ocupado dentro desse contexto. A gente vai estar preocupado, nos ocupamos sempre nesse sistema de resolução de problemas, tá? Apenas com forças ativas. O Merriam e o Craig, inclusive, recomendam que para resolver problemas através desses princípios de trabalho e energia, a gente não faça um diagrama de corpo livre especificamente, mas sim que a gente faça um diagrama
de forças ativas. Tá, é um DCL sem as forças 2 e 3 que a gente listou ali em cima, que são as forças reativas e as forças de contato entre eles. Tá bom? Então a gente vai fazer vai sempre se preocupar com as forças ativas para resolver esses temas, resolver os problemas de trabalho. Tá? Então, um enunciado, a gente já mostrou ali, né, de onde que vem o princípio dos trabalhos virtuais. Nos trabalhos virtuais, se o corpo está em equilíbrio, todos os trabalhos virtuais somados de todas as forças aplicadas têm que se anular para qualquer deslocamento virtual permitido. E a gente pode enunciar, né, então, reenunciando enunciado do princípio dos trabalhos virtuais. Agora que a gente sabe o conceito de forças ativas, né, espero que tenha ficado claro. O trabalho virtual realizado pelas forças ativas sobre um sistema ideal em equilíbrio é nulo para qualquer deslocamento virtual consistente. É a mesma coisa que a gente tinha visto antes, mas agora a gente tem um enunciado completo que a gente sabe quais são essas forças externas. Tá? Muito bem. Então, a gente mostrou ele antes, enunciamos em palavras ele agora. E logo a gente vai fazer um exercício sobre isso. Exercícios sobre isso, né? Acho que só vai dar tempo de fazer um exercício rapidinho. Vou fazer diretamente um exercício. Acho que vai ser mais fácil aqui, tá? Depois, na aula que vem, então, a gente continua do ponto onde a gente parou, falando um pouco mais de quais são esses os deslocamentos virtuais consistentes ou permitidos. Tá? A gente vai falar sobre graus de liberdade. Isso tem muito a ver com a área de trabalho que vocês vão trabalhar na vida, se vocês forem trabalhar com robôs, por exemplo. Então, os graus de liberdade de um robô são os pontos que a gente pode deslocar sem vincular sem violar as condições de vínculo desse robô. Tá? Isso então está diretamente relacionado o que é um grau de liberdade com quais são os deslocamentos virtuais que são possíveis para um determinado corpo. Para a gente não perder muito tempo, tá? Eu vou pegar os exemplos resolvidos. Na próxima aula a gente resolve exemplos nossos mesmos, os exercícios que nós mesmos fizemos. Tá? Então o primeiro exemplo que eu vou trazer para vocês o exemplo 7/1, a gente está no capítulo 7, tá? Então, esse exemplo 7/1 é o seguinte: a gente tem um pino. Nesse pino está conectada uma barrinha. Tem outra barrinha. Dessa vez está conectado num rolete. Esse rolete está numa superfície assim. Essas duas barras têm o mesmo comprimento, L. Entre elas existe um ângulo θ. E eu estou fazendo uma força P. Tá? Então elas têm massa M, cada uma delas tem massa M. Então M aqui e M ali. E a pergunta é, utilizando o princípio dos trabalhos virtuais, ache uma expressão para a força P para que exista o equilíbrio. Tá? Qual é a força P, que eu quero saber, e qual é o θ para que essa estrutura esteja em equilíbrio. Tá bom? Então, basicamente, o que a gente tem que identificar quais são
os pontos dessa estrutura que podem se mexer, os pontos onde a gente tem essas forças aplicadas e os pontos que podem se mexer. Tá? Então, vou fazer aquele diagrama de forças ativas. As forças ativas desse sistema, perceba que tudo que está naquele pino não vai entrar, que aquele pino está travado no espaço. E o que a gente tem, então? A gente tem as forças, a força P, e a gente tem as duas forças peso desse camaradinho aqui. Então, M vezes G, M vezes G. Tá bom? Então, esse é o meu diagrama de forças ativas. Nesse diagrama de forças ativas, eu vou desenhar um sistema de eixos que me permita identificar movimentos desses caras, tá? Então, a sugestão do nosso amigo aqui, Merriam McCraig, é a gente botar, então, um eixo X, nesse sentido, e a gente conte, então, a altura desse cara, H, nesse sentido. Então, a altura aqui tem um valor H positivo, e aqui eu tenho uma distância X original, um determinado mais X. Tá? Então, para uma condição como essa, vamos tentar expressar, deixa eu escrever um pouquinho melhor aqui, né? Então, se o ângulo é θ, vamos expressar X e H em função de θ. Eu estou fazendo tudo, eu quero descobrir quanto é que vale θ, então eu preciso de expressões para esse X e para esse θ. Eu quero saber que os meus deslocamentos virtuais que eu vou aplicar nos pontos de aplicação daquelas forças vai ter que ser uma função de θ. Então, quanto é que vale x em função de θ? Vamos olhar esses triângulos aqui, né? Esse ângulo θ, ele basicamente é dividido em dois, tá? Estou dividindo aqui, separando eles dois aqui. Eu tenho dois triângulos que têm hipotenusa L, e x vai ser a soma desses dois catetos opostos aqui. Aqui eu tenho θ sobre 2, ali e aqui, né? Os dois ângulos têm θ sobre 2. Então, esse cateto oposto vai ser igual ao quê? L vezes seno de θ sobre 2. Certo? Só que o x vai valer dois catetos opostos, né? Dois catetos opostos, desculpa. Então, um de cada um desses triângulos retângulos que a gente tem. Então, o x vale 2L seno de θ sobre 2. Tá bom? Acho que está tranquilo para a gente enxergar isso, né? Em seguida, a gente tem que pensar o quanto é que vale esse h. Então, o h é basicamente a mesma coisa que eu tinha antes, só que o que eu estou desenhando aqui agora, o h é esse ângulo que está adjacente a esse ângulo de θ sobre 2. E como é uma barra uniforme, o peso está aplicado na metade dessa barra, a hipotenusa agora é L sobre 2. Então agora eu não preciso somar duas vezes, né? É simplesmente a altura de um desses triângulos. Então eu descubro aqui que o H vai valer L sobre 2 vezes cosseno de θ sobre 2. Achamos expressões que relacionam as posições, os deslocamentos possíveis desses camaradinhos ali ao longo do coisa. Então agora o que a gente precisa? Eu não quero saber x e eu não quero saber h. Eu quero saber os deslocamentos possíveis desses caras. Por que é importante, por que é interessante eu descrever h, simplesmente a diferença de altura dessa reta de x e a posição desses caras? Lembre-se, então, que eu estou fazendo são projeções, né? Eu vou pegar a força projetada na direção do deslocamento. Então, o deslocamento, os pontos centrais dessas barras, eles vão se deslocar um pouquinho para o lado e um pouquinho para baixo, mas a parcela de trabalho gerado pelas forças peso são os deslocamentos que acontecem na direção vertical. Então, é a força vezes a projeção dos deslocamentos na direção vertical, ou seja, as variações desse H. Tá? Então, a gente vai tomar, a partir dessas expressões que a gente tem, 2L seno de θ sobre 2, a gente vai pegar, então, o diferencial desse cara, a variação desse cara. Então, pegar uma variação de x é derivar esse carinha. Quero saber derivar ele com relação a θ. Quanto é que é um diferencial de x com relação a uma variação de θ? Então, a derivada de seno dá cosseno, e a derivada de seno de θ sobre 2 vai dar cosseno de θ sobre 2, tudo isso dividido por 2. Tá? Então, eu vou ter 2L sobre 2 cosseno de θ sobre 2, tudo isso vezes dθ, cortei esses dois L's, né?
esses dois números 2 aí, e nos sobrou, então, L cosseno de θ sobre 2 delta θ. Tá? Então, nosso objetivo é isso. Tive uma descrição de uma posição absoluta, e se eu quiser fazer uma variação desse cara, eu pego o primeiro diferencial dessa expressão. Estou diferenciando ele uma vez. Faço a mesma coisa com H. H, então, vale L sobre 2 vezes cosseno de θ sobre 2. Vamos tomar o diferencial desse cara. Diferencial de H, então vai ser derivada de cosseno com relação a θ, vai ser menos seno. Então, a gente pintou um sinal negativo aqui. Então, cosseno sobre 2, cosseno de θ sobre 2 derivado com relação a θ vai ser menos seno de θ sobre 2, tudo isso dividido por 2. Então, eu vou ter L sobre 2 seno de θ, tudo isso dividido por 2, seno de θ sobre 2, né? Vezes dθ. E a gente chega à conclusão, então, que eu tenho menos 1/4 de L seno de θ dθ. Tá bom? Então, achei quanto é que valem esses caras. Por enquanto, não estou fazendo nada de contas de trabalhos, energias, nem nada. Só estou fazendo coisas de geometria. Pois bem, para que eu fiz essas contas? Quando essa estrutura está em equilíbrio, eu sei que a soma de todos os trabalhos virtuais gerados por esses deslocamentos serão 0. Tá? Então, se esses trabalhos virtuais somados darão 0, eu posso escrever qual é a expressão desses trabalhos virtuais. Perceba que os meus diferenciais de deslocamentos já estão nos pontos que eu tenho que deslocar, né? Os pontos onde eu tenho essas forças aplicadas. Tá? Então, vamos escrever esses caras aqui. Então, se a força P, qual que é o trabalho gerado pela força P na medida que eu tenho um deslocamento de Δθ? O sistema ali girou de Δθ, com isso, ΔX vale L, cosseno de θ sobre 2 vezes esse Δθ, e esse P vezes ΔX é o trabalho que está gerado por essa força. Então, eu tenho P vezes ΔX, é o trabalho. Em seguida, eu tenho cada uma das forças de força-peso, né? Eu tenho mg vezes ΔH, e eu tenho duas barras, né? Então, esse cara vai aparecer duas vezes esse termo. Como as barras têm o mesmo comprimento, as expressões desses dois caras são iguais. Então, esses caras aí são todo mundo que podem gerar trabalhos virtuais, são todas as forças ativas externas que estão agindo sobre esse corpo. Agora, eu vou substituir pelas expressões que a gente tem. Então, eu tenho P vezes L, cosseno de θ sobre 2 Δθ, isso é ΔX. Em seguida, mg vezes ΔH é negativo, né? Então, eu tenho menos mg, duas vezes, né, esse cara, né? Tem dois termos iguais. Então, duas vezes mg, L dividido por 4, seno de θ Δθ, θ sobre 2 aqui, né? Tá? Seno de θ sobre 2 Δθ. Tudo isso somado tem que dar igual a 0. E agora a gente pode, então, isolar esses camaradinhos que a gente tem ali. Tá? Então, vamos jogar o 2mg para o outro lado. PL cosseno de θ sobre 2 Δθ vai ser igual a 2mg L sobre 4 seno de θ sobre 2 Δθ. Cortei os Δθs, que era um dos meus objetivos, cortei os L's. Isso é outra coisa que é bacana de fazer, né? E agora, então, a gente tem... Vamos tentar isolar alguma coisa do ângulo desses caras, né? Vou passar esse cosseno dividindo para o lado de cá e passar o restante para o lado de lá. Vou cortar esse 2 com esse cara aqui, sobrou 2 do lado de cá. Então, eu tenho seno de θ sobre 2 dividido por cosseno de θ sobre 2, ou seja, tangente de θ sobre 2, vai ser igual a 2 vezes P dividido por mg. E a gente descobre, então, que o θ vai ser tangente a menos 1 desse camaradinho ali de 2P dividido por mg. Descobri, então, uma expressão para θ. Uma vez que eu tenho essa expressão para θ, eu posso substituir e achar quanto é que vale essa força P nessas condições. Tá bom? Então, para uma força P, o θ é definido assim.
Se eu tenho uma determinada força P, eu sei qual é o θ que está ali. Se eu tenho um determinado θ, eu consigo achar um P associado a ele. Então, vocês observem que a resolução do meu sistema aqui levou em conta o princípio dos trabalhos virtuais. Observe o seguinte. Resolvemos esse problema. Problema de equilíbrio. Sem calcular reações de apoio. E sem usar equações vetoriais de equilíbrio. Então, uma resolução totalmente diferente do que a gente tinha antes. Se a gente fosse resolver esse problema pelo nosso sistema anterior, né, a gente teria que partir de diagramas de corpo livre para cada um desses elementos individuais, fazer aparecer as reações de apoio, fazer aparecer as forças de contato entre esses dois caras. Ia ser um trabalho bastante grande. A gente conseguiria chegar exatamente ao mesmo resultado, sim, mas até a gente chegar numa expressão para esse ângulo θ, ou uma coisa que relacionasse P com θ, a gente ia demorar um tempão, a gente ia ter que fazer vários trabalhos anteriores até chegar nessas condições. Utilizando o princípio dos trabalhos virtuais, a gente conseguiu resolver isso de uma maneira bastante rápida, tá bom? Então, esse foi só um exemplo. A gente vai, na próxima aula, retomar esse conceito de trabalhos virtuais, resolvendo vários outros exemplos, né, ao longo desse primeiro grupo de exercícios que a gente vai ter aqui. E a gente vai comentar sobre outras coisas. Então, como que a gente insere, como que o sistema pode ser não ideal. Se eu insiro atrito, se eu insiro alguma coisa que consome energia, o que acontece com essa minha formulação de trabalhos virtuais? Se eu começo a pensar em eficiência, né, perdi energia por alguma coisa, como é que eu consigo expressar essas coisas de eficiência de uma forma matemática, tá? Então a gente vai continuar falando sobre isso na aula que vem, mas ainda dentro desse nosso contexto de trabalho e energia. Lembrando, teremos essa aula na quinta-feira já, tá? Então na quinta-feira resolveremos esses problemas, encerraremos essa parte de trabalho e provavelmente na semana que vem a gente fala sobre o outro princípio de resolução de problemas. Está diretamente ligado a esse, mas a gente vai inserir ainda mais ingredientes, que é o princípio da energia potencial, o princípio de mínima energia potencial. Muito obrigado pela atenção de vocês, gente. Vou parando a gravação aqui para não ficar um arquivo muito longo. Descansem bem e quinta-feira voltamos a conversar a partir das 5h10. Valeu, gente! Valeu, professor. Até mais.